Olá pessoal, eu sou Kelly Varela e hoje a gente vai conversar sobre uma questão que sempre deixa a gente com dúvida. Será que meu filho está fazendo birra ou será que ele está tendo uma crise, um colapso relacionado pelas questões do autismo? Vamos conferir quais as diferenças entre birra e colapso. Então vamos entender o que leva uma criança, e aqui a gente está falando de criança típica e atípica, tá, gente? A birra, ela é bem característica de todas as crianças. Não é a criança autista que faz birra, não é a criança com algum outro transtorno. Todas as crianças fazem birra. A birra, ela está relacionada diretamente com a frustração das crianças. Então, a criança, ela quer algo, mas ela não conseguiu aquilo. Então, ela vai fazer da forma dela, com que você dê para ela aquilo que ela precisa. Que o espectador que está ali dê para ela aquilo que ela quer. Ou resolva para ela a situação. Então vamos falar assim, você vai no mercado e a criança diz: "Ah, eu quero aquele iogurte". Você diz: "Não, hoje mamãe não pode te dar esse iogurte". E o que acontece? A criança se joga no chão, a criança começa a sapatear, ela grita, ela chama todas as atenções para ela. Ela sabe que ela está chamando atenção. Ela sabe que aquele choro, que talvez aquele grito, vá causar algum efeito nos pais, ou aí no avô, ou nas pessoas que estiverem em volta. Então, ela tem audiência. A birra, a criança precisa do público para que ela consiga algo que ela quer. Então, é bem normal com que você, no momento que você tira a criança do foco da birra, do foco das atenções, ela pare. Então, você diz, você tira a criança de dentro do supermercado, vai embora, ela entrou no carro, ela parou de chorar. Você sai de perto da criança, ela vai fazer o quê? Ela vai ver que não tem mais ninguém, ela vai levantar e vai atrás de você. As birras podem acontecer também, gente, não só quando a criança quer algo material, mas às vezes ela quer algo, por exemplo, tá na hora de dormir, e ela não quer dormir. Então, ela vai fazer birra porque ela não quer dormir. Pode acontecer também por uma frustração de ela não conseguir lidar com a situação. Então, eu tô tentando abotoar a camisa, né? E aí ela não consegue abotoar a camisa. Então ela vai ficando irritada, ela vai ficando frustrada, ela fica com raiva e aí ela explode, tá? Então a birra não é só porque ela quer algo material. Às vezes é porque ela não consegue realmente fazer algo. Lidar com essa frustração de não conseguir atingir o objetivo dela. Na birra, a criança, ela se mantém segura. Ela não vai se machucar. Ela sabe o limite dela de se jogar no chão, de sapatear, mas ela não vai sair correndo pro meio da rua, ela não vai se bater, ela não vai bater no outro. Ela sabe o limite, tá? Então, a birra, a criança se mantém segura. Kelly, mas como que eu vou fazer a birra do meu filho passar? Então, vamos lá. Você tem algumas alternativas aqui. Uma delas é a seguinte: não dê audiência para a criança. Se você não der importância para aquilo que ela estiver fazendo, provavelmente ela vai parar. Porque ela vai entender que daquela forma ela não vai conseguir. E aqui, gente, eu não estou falando de simplesmente ignorar o sentimento da criança. Não é isso. Você pode abraçar a criança, você pode se abaixar e ficar na altura da criança e falar: olha, mamãe sabe que você quer aquilo, mas hoje a mamãe não pode te dar. E não é dessa forma que você vai conseguir isso. Não é com este comportamento que você vai fazer com que a mamãe te dê isso que você quer. Então você valida o sentimento da criança, mas ao mesmo tempo você ignora o comportamento da criança. Tá? São coisas... a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente simplesmente fizer o mais fácil, que é ir lá e dar aquilo que a criança quer, ela sabe que sempre que ela quiser aquilo, se ela fizer um comportamento inadequado, ela vai conseguir o que quer. Então, assim, uma alternativa é você dar o que você quer, mas aí você está reforçando um comportamento inadequado nessa criança. E a gente sabe que aí esse comportamento ela vai levar pro resto da vida. E não é o adequado, né, gente? Outra forma é você tirar a criança do centro das atenções. Então, se ela tá dentro do mercado, no chão, se jogando, lá, e você já falou: levanta, a mamãe não tá aí, e ela não te obedeceu, ou tá num parquinho, não quer ir embora, pega a criança no colo e leva ela embora.
Você vai explicar e ela vai entender que aquele comportamento foi inadequado e que ela não vai conseguir as coisas tendo sempre esse tipo de comportamento. A gente sabe que a birra é desencadeada pela frustração. Mas conforme essas crises vão se repetindo e você não faz nada como pai ou como mãe, e você sempre dá o que a criança quer, isso se torna um comportamento, gente. E comportamentos que não são corrigidos enquanto eles são pequenos, provavelmente eles vão levar para a vida toda. Tá? Então é muito bom que a gente tome cuidado com isso. E aqui é assim, não é porque a criança tem autismo que eu não vou corrigir uma crise de birra da criança, tá bom? A birra, ela toma uma intensidade muito maior quando essa criança está cansada, quando ela não dormiu direito, quando ela está com sono, quando ela não sabe onde ela está. Por exemplo, ninguém avisou para ela que ela ia estar numa festa à meia-noite, quando seria a hora que ela ia estar dormindo. Então, a gente tem que conversar com as crianças. Se você vai mudar a sua rotina, então avisa que você vai mudar a sua rotina. Já vem conversando com ela antes, para que ela não sofra um impacto muito grande. Tá, Kelly, mas o meu filho, ele tem muitas crises de birra e eu já percebi que essas crises são reforçadas pelo fato de ele não conseguir se comunicar direito. Sabe? Ele é não verbal ou ele tem muita dificuldade na fala. Então, essa foi uma questão que eu levei para a psicóloga do meu filho, para a tia Paulinha. Eu vou deixar aqui nos comentários o link dela, tá, gente? E aí ela me explicou, ela fez uma analogia muito legal, assim. Que ela disse, imagine você, tá? Lá na China, você não fala chinês e você quer comer algo em específico. Como que você vai se sentir se você não consegue se comunicar? Você vai se sentir realmente frustrado, você vai se sentir cansada, você vai se sentir irritada, tá? Então é a mesma analogia para uma criança que é não verbal. Então, às vezes, ela realmente vai ter maiores episódios de birra, justamente porque ela não consegue se comunicar como deveria, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre os colapsos. Então, diferentemente das birras, os colapsos não têm nada a ver com a frustração. O que acontece? Essa criança, ela sofre uma sobrecarga de informações, e aí pode ser informações sensoriais, informações emocionais, então ela recebe um monte de situações que ela não sabe lidar com elas, e também acontece muito pela imprevisibilidade. Então, por exemplo, você não avisou a criança que ela iria para tal lugar, você simplesmente levou. E aí quando ela chega lá, ela sofre um choque, né? De informações e ela não consegue processar, ela não consegue entender por que a rotina dela mudou. Diferentemente da birra, gente, nos colapsos a criança não vai precisar de uma audiência para que ela sofra esse episódio. Ela simplesmente pode estar sozinha e ela vai entrar em um colapso. Então imagine assim, a criança tá no campo de futebol, né? Tá lá no meio do campo de futebol. E aí, sozinha, não tem ninguém com ela. E de repente, do nada, acendem-se todas as luzes do campo. Então, ela vai sofrer uma sobrecarga sensorial, porque aquela luz incomoda, porque o ruído das lâmpadas incomodam, e aí ela entra em colapso. O que difere muito da birra é que a criança, ela não consegue se manter segura. Na birra, a criança se mantém segura. No colapso, essa criança não tem controle das situações. Ela não sabe se proteger. Então, muitas vezes, ela se autoagride, ela agride as pessoas que estão com ela e ela não tem controle sobre isso. Aqui não se trata de a criança conseguir ou não conseguir aquilo que ela quer. Simplesmente, ela entra num colapso por ela não saber lidar com tantas informações que ela está recebendo, tá, gente? Então, aqui, as pessoas tendem a achar que é uma questão de comportamento, mas não é comportamento, são estímulos demais que essa criança recebeu. E aí não é simplesmente você dizendo que você vai castigar a criança, que você vai punir ela, falando de forma ríspida ou ameaçando bater na criança, que ela vai sair daquele estágio de colapso. Não é. Então não adianta você ameaçar neste momento, que não vai resolver. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido as diferenças entre uma birra e entre uma crise no autismo, e até a próxima!